Olá, turma 1001, professora Daniele, aula de inglês dessa semana. Estamos na nossa aula 9. E essa é uma aula de correção das atividades que foram passadas para casa, da página 126 a 129. Deixa eu dar uns lembretes aqui antes de iniciar. Eu lancei hoje, na plataforma, alguns exercícios de revisão sobre os verbos modais, ok? Então, quando você terminar essa aula, você pode abrir o seu plural e realizar essas atividades. Enviar para mim e eu vou corrigi-las, ok? Na próxima semana, o Santa Amélia vai realizar o plantão de dúvidas pelo Hangouts. Vai ser um momento em que nós vamos estar nos nossos horários de aula. Então, você vai olhar no seu quadro de horários o nosso dia e o nosso horário e você vai entrar no Hangouts nesse nosso dia de aula e no nosso horário, e eu vou estar lá para trabalhar em cima das dúvidas sobre o caderno, ok? Não só sobre o caderno 2, tá? Nós vamos ter 2 tempos, né, de 50 minutos. E se você tiver alguma dúvida que tenha ficado do caderno 1, você pode aproveitar esse dia para poder tirar qualquer dúvida que você tenha sobre as matérias que abordamos, ok? Então, sobre os verbos modais, se você tiver alguma dúvida sobre essa atividade que eu deixei no plural, sobre o caderno anterior, sobre os temas abordados, né, a gramática. Vem com a gente no nosso dia, né, e no nosso horário para tirar essas dúvidas, ok? Então, o que eu tinha passado? A página 126, a parte das atividades discursivas. Tinha um texto, né? A caneta é mais poderosa que o teclado. Então, esse texto, ele fala sobre anotar informações em laptops, em vez de escrever à mão, apesar de ter se tornado cada vez mais comum, não é tão eficiente. Então, pesquisadores, né, fizeram pesquisas e sugeriram que fazer notas em laptops é menos efetivo no sentido de aprendizagem, no sentido da informação que você consegue prender ali. Eles alegam que no processo de escrever à mão, os estudantes processam a informação e a reconfiguram, né, com as suas próprias palavras, o que torna o aprendizado mais efetivo. Então, basicamente, o texto fala sobre isso. E ele tinha aqui as perguntas, né? Letra A. De acordo com o texto, o que é mais eficaz? Escrever à mão ou de forma eletrônica? O texto diz que escrever de forma manual é mais eficaz. E na B, quantos estudos foram feitos? 3 estudos. Né? Na C, o que essa pesquisa sugere em relação ao uso isolado de laptops para fazer anotações? Às vezes esse caderno digital, ele dá um bug, ele some com a informação. Eu vou pausar aqui e eu vou jogar a informação aqui rapidinho para vocês, tá? Só um minutinho. Pronto, já ajeitei aqui. Então, o que essa pesquisa sugere em relação ao uso isolado de laptops para fazer anotações? Segundo o estudo, né, ele mostra que mesmo quando utilizado isoladamente, o laptop afeta o aprendizado, porque sua utilização resulta em um processamento menos profundo das informações. Pode ser que pelo fato de você digitar e não usar a sua mão para escrever num processo mais pausado, mais lento, pode ser que as suas informações não fiquem retidas por mais tempo e com isso você não consiga memorizar tanto no laptop quanto escrevendo à mão, ok? D. Quanto tempo você dedica ao estudo de cada disciplina? O tempo é o mesmo para todas ou você prioriza as mais complexas, selecionando por área de conhecimento ou por disciplinas favoritas? Aí é a sua resposta pessoal, ok? Em português, você vai escrever como você estuda,
quanto tempo você leva, né? Você prioriza as exatas, ou prefere as humanas, ou você prioriza as que você tem menos dificuldade, deixa as que você tem mais dificuldade para depois. Aqui você vai escrever sobre qual é a sua experiência com o seu estudo, ok? No exercício 2, era para você explicar o uso do can e do can't nas imagens, né? Nas frases e nas imagens. Então, aqui, he can play the piano. A gente está observando aí que parece o quê? Que ele toca bem, né? Essa imagem nos traz, as notas estão certinhas, as pessoas estão com uma cara de satisfeitas, né, ao ouvir essa música. E no outro, he can't play the piano. As pessoas, né, fechando os ouvidos, parecem estar irritadas, as notas musicais todas distorcidas, né? Então, a gente pode trazer a questão da habilidade. Can é o verbo poder, no sentido de permissão, mas também de habilidade. E aí, nessa imagem, a gente trata da questão da habilidade. Então, nos exemplos mostrados, os modais can e can't expressam uma habilidade. Então, na primeira imagem, é a presença de uma habilidade, né? Expressa uma habilidade na primeira imagem. E na segunda imagem é a falta desta habilidade, ok? Vamos seguir para a página 128, o texto em sala, né? A atividade em sala era um texto chamado Phobias, um texto sobre fobias. E esse texto, ele diz, né, que a fobia é um sentimento de ansiedade que ocorre em situações em que nos sentimos amedrontados. Ele traz alguns tipos de fobia, nomeando e dizendo, né, sobre o que aquela fobia é. Por exemplo, aracnofobia, medo de aranha, né, medo de altura, medo de pessoas carecas, essa fobia, né, meio diferente. E por aí vai. Ele diz também sobre o que as pessoas que têm fobia evitam. Então, se eu tenho medo de altura, fobia de altura, eu vou evitar prédios altos, né? Se eu tenho fobia de fumaça, eu vou evitar situações em que haja fogo e por aí vai. E também o texto indica o tratamento para as fobias, tá? Então, esse é um resumo do que o texto tratou. A proposta do texto é... a proposta do texto é... A resposta é A. Dar informação sobre fobias, tá? 2. A fobia, resposta B, acontece apenas em certas situações. Não é que a pessoa que tem fobia vai ter fobia sempre. Ela vai ter quando ela se depara com aquela situação que a deixa ansiosa. Número 3. Fobias. Letra C. A fobia pode ser lógica ou ilógica. Por exemplo, medo de pessoas carecas, né? Qual pode ser a lógica? De repente a pessoa tem um trauma com uma pessoa careca. Ou de repente pode ser ilógica. Nada me aconteceu e eu tenho medo de pessoas carecas. Então é ilógica, tá? Então elas podem ser lógicas ou ilógicas. A mesma fobia pode ser lógica ou ilógica. 4. O número de pessoas que têm fobia é, de acordo com o texto, 10% da população. Resposta C. 5. A peladofobia é o quê? É a fobia de pessoas carecas. A gente acabou de falar sobre ela. 6. O autor aconselha as pessoas com fobia a fazer o quê? Confrontar o medo em vez de evitá-lo. Resposta C. Quais dessas fobias não são mencionadas no texto? É a D, arsophobia. Essa não é mencionada. Terapia cognitiva comportamental é, resposta A, um tratamento recomendado para as fobias. O texto pode ser encontrado na manchete, né, do site da BBC. Né, em qual parte? Né? Na parte de saúde mental, mental health. Eu vou voltar na segunda parte do vídeo com a segunda parte da correção, ok? Até daqui a pouquinho.